Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso 11º DCcast, um podcast da Dinamite Criativa, criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é como lidar com reprovação de projeto. A hora de apresentar um projeto provavelmente é um dos momentos mais tensos na rotina de um designer. Alguns preferem enviar um PDF no e-mail para não passar por aquela insegurança durante a apresentação por vídeo. Outros preferem enviar um link e outros preferem gravar o vídeo e enviar o link desse vídeo já gravado e disponibilizar para o cliente. Eu confesso que quando o projeto é pequeno e é só uma prévia, eu gravo o vídeo e assim eu consigo otimizar o meu tempo e eu consigo fazer uma apresentação mais objetiva de no máximo ali 15, 20 minutos e está pronto. Mas quando o projeto é grande, eu prefiro agendar e fazer essa apresentação ao vivo mesmo. Mas a gente pode deixar esse tema de como apresentar um projeto para um outro mini podcast. Nesse aqui a gente vai conversar sobre o que fazer caso o projeto seja reprovado. Quais os motivos de um projeto ser reprovado? Nem sempre o motivo principal é porque o cliente não gostou. Às vezes é porque ele não entendeu o conceito, porque ele passou algumas informações erradas, ou de repente quer ver umas opções para escolher melhor e por aí vai. Seja qual for o motivo, tem uma solução e eu vou passar algumas possibilidades para você entender quais saídas você tem para cada uma delas. No final desse mini podcast você vai estar pronto para lidar com essa situação de uma forma muito mais tranquila. Antes da gente começar, eu vou contar uma história de como que eu fiz um projeto para um cliente, como contornei a situação. Eu fiz toda a apresentação, defesa do projeto, expliquei todos os pontos fortes do símbolo e até o momento estava tudo sob controle porque eu tinha argumentos para tudo que foi feito, uma vez que o projeto foi bem planejado e eu procurei um sentido para cada decisão que foi tomada. Mas um dos sócios olhou e disse, cara, olhando o símbolo, ele me lembra o Pão de Açúcar. Só que o símbolo era uma folha. O outro sócio disse que era para ele tomar uma dose de uísque e olhar de novo. Então foi a hora que eu brinquei e disse, depois dessa dose ele vai ver até o Papai Noel descendo no Pão de Açúcar. Eu quebrei o gelo e todos começaram a rir. Depois disso eu voltei a argumentar e fizemos mais algumas reuniões até que o projeto foi aprovado. No final das contas, o símbolo não tem nada a ver com o Pão de Açúcar, era um símbolo completamente diferente. Tinha os detalhes, tinha as formas de uma folha e não tinha nenhum canto arredondado como o próprio Pão de Açúcar tem ali como um símbolo também. Bater de frente com o cliente nunca é uma boa ideia e às vezes ele vai reprovar só porque ele sentiu que você foi grosso. Então escute, entre no clima, sinta o momento e vida que segue. Agora a gente vai começar a entender algumas situações e como que a gente pode contornar elas. Primeiro, o cliente fala para você, não gostei. O que eu devo fazer? Se o cliente chegar para mim e dizer, olha, não gostei. Existem algumas perguntas que você pode fazer para conseguir contornar essa situação e você pode agir da seguinte forma. Primeira pergunta, certo? Fazendo uma análise separada de cada etapa do processo que eu apresentei para você, quais são os pontos que você gostou? Cores, formas, tipografia, imagens, elementos gráficos. Você pode fazer essas perguntas separadas também, por exemplo, o que você achou das cores? Depois você pergunta, o que você achou do formato do símbolo? E assim por diante, o que você achou da tipografia, o que você achou das imagens? E aí sim você vai conseguir entender o que o cliente gostou, o que o cliente não gostou. E o que ele gostou, você segue para frente, o que ele não gostou, você simplesmente vai descartar. Segunda pergunta. Em uma escala de 1 a 10, quanto esse projeto atende o que você esperava? Essa pergunta serve para você ter um índice de aprovação do projeto. Se você seguir o briefing e também a sua intuição profissional, então você deve ter caminhado muito próximo da aprovação e do que o seu cliente esperava. Uma observação muito importante, durante a apresentação do projeto, é muito importante que você lembre seu cliente de alguns pontos que ele viu no briefing, sempre vinculando o que foi solicitado com o que foi desenvolvido. Por exemplo, ele pede que você coloque no símbolo algo relacionado a um pato, de repente algum formato, uma silhueta, o bico do pato, uma vez que o símbolo da cidade é um pato e a temática da cafeteria vai ser usado a cidade para ponto turístico. Então você vai, faz um pato e ele diz que não gostou porque imaginou outro elemento, um café, uma xícara ou qualquer outra coisa. Você lembrando do que foi passado e vinculando com o que foi implementado, é muito mais fácil dele refrescar a memória dele com as informações que foram passadas e ver mais sentido no que você está apresentando. Uma outra situação, se o seu cliente gostou, mas acha que falta aquele tchan, como identificar o tchan que o cliente se refere? Aqui eu tenho algumas perguntas básicas que vão te ajudar também. Primeira pergunta. Você poderia descrever quais são os pontos fortes do projeto? Essa pergunta aqui é um pouquinho parecida com a primeira do tópico anterior, mas o intuito dela é o cliente te passar uma visão mais geral do projeto e não tão detalhada, porque ele gostou do projeto, então ele não precisa especificar tanto, mas ele sente que falta algo e é esse algo que ele precisa passar para você. Segunda pergunta, dentro do seu segmento, qual empresa tem uma identidade que atende todas as suas expectativas do que você espera
para o seu e quais as características que você mais gosta. Essa pergunta também é matadora, porque você tem um projeto que está parcialmente aprovado, mas falta encontrar aquele detalhe que vai virar a chave de um projeto mediano para um projeto incrível, e às vezes a linha é muito tênue. Um detalhe pode fazer toda a diferença. Assim que você identificar, é hora de ajustar e apresentar novamente. Às vezes o seu cliente gostou, mas ele não está tão seguro ainda e vai reprovar por isso. A intenção dessa reprovação não é porque ele não gostou de fato, é porque ele gostaria de ver mais opções. Como eu resolvo essa situação? Primeiro argumento. Não, tudo bem, nós podemos fazer um novo estudo, porém, esse estudo que foi apresentado ele vai ser descartado, assim como foi informado no contrato. Tudo bem para você? Essa é a hora da verdade, onde ele vai ter que aprovar ou reprovar e não ficar em cima do muro. Se ele realmente gostou, mas a intenção era ver um novo estudo para fazer a escolha, ele vai aprovar e é isso. E se de fato ele não gostou, ele vai dizer, tudo bem, podemos seguir para um novo estudo e você segue. Mas é importante ver o que foi acordado no contrato. Se o novo estudo vai ter custo adicional ou se você adicionou alguma cláusula falando da quantidade de estudos sem custo. Existem muitas cláusulas sobre isso no meu curso de Identidade Visual. Tem uma aula só falando sobre isso. Ainda disponibilizo um contrato que eu uso no estúdio com mais de uma década de problemas resolvidos e ajustados todos no contrato. Segundo argumento. Antes de argumentar, faça uma análise se o motivo do projeto ter sido reprovado foi porque as informações vieram erradas no briefing ou se você entendeu errado. Com base nessa análise, você pode argumentar e ver o que pode ter dado errado na execução do projeto. Como o projeto foi reprovado e eu vou ter que começar um estudo novo, eu posso aproveitar o que já foi feito de alguma forma? Na verdade, consegue. Você consegue aproveitar a diagramação, os textos, as imagens, mockups. Você vai trocar os elementos gráficos e as cores praticamente. Quando o projeto é reprovado, eu não gosto de fazer a apresentação completa novamente. Geralmente eu ajusto toda a parte técnica e depois eu crio umas 3 sessões de mockups para validar. Aprovando, eu sigo com o restante das aplicações. Hoje o índice de reprovação de projetos aqui no estúdio é muito baixo. De 10 projetos, basicamente 1 é reprovado e geralmente é só ajuste no símbolo, nem é o projeto como um todo. Para a gente concluir esse mini podcast, fique atento a tudo. Briefing, conceito, execução do projeto, imagens escolhidas, tipografia, cores, mockups que vão fazer sentido para aquele segmento e é isso. Se você tiver um motivo para cada decisão, a probabilidade de reprovação vai ser muito pequena e você vai conseguir ter êxito nos projetos que for desenvolver. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.